Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Nós vivemos cercados por senhas em todos os lugares. São diversos acessos em e-mails, redes sociais, comércio eletrônico, contas bancárias e sites de órgãos públicos. Se algum desses sites não tiver segurança avançada, a sua senha, a nossa senha, pode ser acessada por criminosos e usada para golpes ou fraudes. Como criminosos têm acesso a tantas informações sigilosas? Nós estamos seguros na internet? E como aumentar a proteção? O 15 Minutos de hoje conversa com o especialista em cibersegurança, Bruno Fraga. Bem-vindo ao nosso podcast, Bruno. Opa, Celso, muito obrigado pelo convite. Vamos começar um podcast muito legal hoje. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Leandro Stoliar. Ô, Leandro, descobrir uma senha pode levar questão de segundos quando o criminoso tem experiência nesse tipo de crime, não é mesmo? Olá, Celso, obrigado pelo convite. Oi, Bruno. É exatamente isso. Embora tenha ajudado a revolucionar a comunicação, a internet também facilitou a ação dos criminosos, elevando os índices de cybercrimes. O Brasil, em 2022, foi o segundo país mais atingido na América Latina, com 103 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos, um aumento de 16% na comparação com 2021. Mostramos no Jornal da Record o caso de uma mulher que postou o número do telefone celular em uma rede social. Era o mesmo que ela usava como senha da conta bancária. Um criminoso conseguiu invadir a conta e transferir o dinheiro. Vamos ouvir o que ela disse. Aí foi-se embora 4 Pix em torno de R$1.000 cada um, de madrugada, coisa que eu, titular da conta, não consigo fazer. A minha senha é a mesma para tudo. É recorrente a mesma senha, altera um detalhezinho. A mulher só percebeu que havia perdido o dinheiro quando acessou o aplicativo do banco. Bruno, eu queria saber o seguinte, para não esquecer nada, a gente cria senhas fáceis de memorizar. Se a senha é fácil de memorizar, é também fácil de ser decifrada pelos criminosos especializados nessa área? Ou eles usam o conhecimento de internet para poder hackear essas senhas? Exatamente, temos 2 grandes problemas hoje. O primeiro é que uma senha fácil ela pode ser quebrada, né? É fácil descobrir ela, até inclusive às vezes nem com técnicas de um ataque muito avançado, simplesmente analisando o perfil da pessoa e calculando qual pode ser a senha dela. Por exemplo, data de nascimento, nome do cachorro da pessoa, nome de um filho, um parente. Se tem hoje técnicas para descobrir senhas assim, através de possíveis senhas que se assume que a pessoa pode criar, padrões, e a tentativa e erro. Mas o grande problema que se tem hoje, quando se fala em senhas, é a pessoa utilizar a mesma senha em mais de um serviço, em mais de um site, porque hoje a gente acaba criando contas em muitos sistemas, plataformas, e quando um sistema é hackeado, a senha que você usa, a sua senha, ela está vazada, e logo, se você usa ela em outro serviço, em outro site, no banco, um criminoso consegue acessar todas as suas contas de forma fácil. Esse é outro erro que facilita a ação dos criminosos. Agora, uma alternativa para criar senhas mais difíceis de serem decifradas é misturar letras e números e ainda adicionar caracteres especiais como asterisco, cifrão e arroba. Mas se deixa a senha mais segura, também é mais difícil de memorizá-la, né? Por que isso dificulta o trabalho dos golpistas? O grande problema de criar senhas seguras, né? Você mesmo criar alterações, caracteres especiais, senhas gigantes, né? É que a gente usa hoje muitos serviços e aplicativos. Acho que uma pessoa hoje tem em média, talvez, no mínimo, 30 acessos usuários que ela usa em diferentes sites, aplicativos. Então é muito complicado estar criando senhas únicas que ela consiga lembrar e estar inserindo as senhas de cada serviço, né? Para solucionar isso, né? Uma coisa que a gente recomenda é sempre utilizar um software, que é um cofre de senha, gerenciador de senhas, para gerenciar tantos acessos, porque não é correto a gente criar senhas e lembrar elas todas, né? Tem softwares hoje que fazem a criação e gerenciamento de vários acessos, né? Segundo o aplicativo de segurança que gera senhas seguras, uma senha com 5 caracteres, mesmo que misture letras, maiúsculas e minúsculas, números de caracteres especiais, pode ser decifrada em cerca de 3 horas. Se a senha tiver 10 caracteres, com as mesmas características, seriam necessários 21 anos para ela ser decifrada? Tem uma explicação matemática para isso? Na verdade, a quebra de uma senha, quando acontece a tentativa de quebrar uma senha, é um cálculo matemático para descobrir, né, aquela criptografia, qual que é a possibilidade padrão. A gente faz várias tentativas de quebra, digamos assim, da forma mais simples. E quando se tem 30 caracteres, envolvendo todas as letras do alfabeto, números, caracteres especiais, são muitas possibilidades a se tentar. Então, precisa de um poder computacional para processar todas as tentativas, né? Então, quanto maior a senha, hoje, com poder computacional, pode sim ter senhas de 20 anos para ter um cálculo ali para encontrar qual é a senha correta, sabe? Ainda pensando em métodos para deixar as senhas mais seguras, usar frases longas como senhas, misturando números, pode facilitar a memorização? É uma boa estratégia?
A gente tem hoje na parte de segurança, que a gente chama de dicionários word list de senhas. São documentos que profissionais de segurança compartilham quando vão fazer um teste de segurança para ver a segurança de uma senha, né? A gente tem padrões de palavras que as pessoas usam em senhas. Então, inclusive, frases comuns de filmes, palavras do dia a dia, data de nascimento. Tem listas hoje com mais de, 5 milhões de possibilidades que a gente testa. Tem histórico de estar presente na senha de alguém, né? Então, assim, usar uma frase padrão, palavras padrões sobre você, frase de filme, uma sequência, não é muito bom, porque outras pessoas também pensaram assim. Isso já é um padrão de senha, que pode estar numa lista para fazer a quebra, né? Então, o que eu recomendo realmente é você deixar que o gerenciador de senha crie sua senha, tá? Um software, um algoritmo, ele mesmo vai montar sua senha, não vai se basear em padrões, porque a gente, ser humano, busca padrão em tudo, né? Até não criar senha, vou começar com minha data de nascimento, com o nome do meu cachorro, e vou acabar com arroba, porque arroba não vão saber que é um arroba. A gente tem padrões e crenças que põe numa senha, né? Então, a melhor coisa é a gente deixar que um software faça isso. Ou seja, muitas pessoas aí usam as datas de aniversário, os números de documentos como senha. Essa também é uma estratégia errada, como a gente usou no depoimento da entrevistada que o Leandro trouxe, né? Sim, exatamente. Até não só os números, né, identificadores como telefone, e-mail, mas também a pessoa, ao invés de botar o I, põe o número 1. Então, são padrões que as pessoas acham que isso aumenta a segurança, mas não aumenta, sabe? Agora, os hackers se valem também de programas sofisticados para desdobrar as senhas, né? Sim, tem várias ferramentas hoje que automatizam, né, esse processo de quebra de uma senha. Como eu falei, se usa a base de padrões de senhas e também ferramentas que aceleram a quebra da senha, processamento para isso. Mas assim, Celso, o grande problema que se tem hoje, tá? Quando se fala em senhas, o vazamento de senhas e a senha única, cada pessoa usa em vários serviços. Agora, se fizermos todas as senhas fortes do jeito certo, dificilmente nós conseguimos memorizar. Os sistemas que usamos para acessar a internet muitas vezes oferecem a alternativa de salvar a senha neles. É algo arriscado deixar a senha salva? Se alguém tiver acesso ao seu computador ou a sua rede, você conecta muito em rede pública, ou muitas pessoas usam seu computador, ou você não tem um bom antivírus. Quando alguém ter acesso ao seu dispositivo, ele pode baixar, né, ter acesso àquela tinha salvo de senhas, né? Então, é grave sim, perigoso, porém é um recurso que, se uma pessoa tem conhecimento de segurança, não é todo mundo que acessa o computador dela, tem um antivírus, em alguns momentos pode ser efetivo, sabe? Existem também aplicativos especializados em arquivar senhas, assim como serviços de antivírus que oferecem essa alternativa. São alternativas seguras? Ou se colocamos todas as senhas no mesmo lugar, corremos mais riscos? São sim alternativas seguras, que são os cofres de senhas, gerenciador de senhas, porque eles acabam criando para você as senhas, gerenciando isso, são senhas únicas para cada serviço, e você tem uma senha mestre, né, que é a senha principal de acesso a ele, que inclusive pode ter mais dispositivos, né, pode ter no celular, no caso, reconhecimento facial para poder abrir o seu cofre de senhas. Com certeza é muito mais seguro que utilizar a única senha em todo o serviço. Agora, Bruno, às vezes a gente tem aí a indicação de que aquele cadeado no site é seguro ou te dá uma margem de segurança para você utilizar o serviço. Como é que é possível identificar se o site ou serviço na internet que estamos acessando tem um sistema de segurança reforçado que dê mais tranquilidade para colocarmos ali os nossos dados? O cadeado que aparece ao lado do endereço do site é garantia suficiente para isso? Aquele cadeado, qualquer site, inclusive um site de golpe, de fraude, pode ter. É uma coisa gratuita, de fácil instalar no site. Ele apenas garante que a comunicação entre você e o site, né, ela é criptografada. Ou seja, alguém na sua rede, junto com você conectado no Wi-Fi público, por exemplo, não vai pegar em modo texto o que você está enviando para o site. Garante a comunicação. Porém, não quer dizer que aquele site é um site confiável por ter o cadeadinho verde, tá? Qualquer site, inclusive de golpe, de fraude, também pode ter. E o único detalhe por trás disso, né, que a gente recomenda que se faça é prestar atenção no domínio do site, ler certinho o domínio, porque acontecem muitos golpes hoje que envolve pegar um domínio, por exemplo, Microsoft, e mudar alguma palavra, sabe? Botar 2 R's, um M a mais, que o usuário não percebe que é um domínio que foi alterado, sabe? E aquele domínio alterado também pode estar com o cadeadinho verde, tá? Porque ele é uma questão de tecnologia que todo site pode ter. O correto é ver o domínio e buscar histórico, ver quando foi registrado aquele domínio. A internet também domina os ambientes de trabalho e com ela a necessidade de senhas. As empresas também precisam adotar cuidados especiais para garantir acesso aos funcionários, sem abrir brechas para a atuação de golpistas e fraudadores. A clonagem de celulares também é um golpe comum que garante acesso aos dados e aos aplicativos bancários que estão nos aparelhos. Está cada vez mais difícil de nos protegermos, né?
Isso é um grande problema porque hoje, muitas vezes, as empresas anotam em um caderninho, em papel, dão a todos os colaboradores a senha de acesso à rede social, ao e-mail, a tudo, né? E o correto também é os softwares que gerenciam senhas, os cofres de senha, como aqui falamos, são programas que também podem gerenciar o acesso às senhas e nível de acesso também. Por exemplo, colaboradores do social media têm apenas acesso a essas senhas aqui, e não um caderninho com todas as senhas da empresa, sabe? Esses softwares também gerenciam aí o acesso às senhas compartilhadas, inclusive. E como é que os funcionários podem colaborar para manter o ambiente de trabalho seguro também na internet, hein? A gente tem que ter nas empresas hoje uma coisa bem importante, é a cultura, né? Porque não adianta a empresa também implementar um software de gestão de senhas, contratar antivírus, mas o colaborador não ter cuidado, por exemplo, conectar em um Wi-Fi público, ou pegar a senha e salvar no WhatsApp, ou pegar a senha e anotar ele mesmo no bloco de notas, né? O colaborador tem que seguir a cultura e as políticas de segurança da empresa sempre. Muitos dos serviços oferecidos na internet, né, exigem do usuário um segundo plano de autenticação de acesso, né? Isso tem se tornado muito comum face aos grandes golpes que os hackers vêm realizando ultimamente, não? Hoje a gente tem na internet muitos serviços utilizando o recurso de autenticação de 2 fatores, né, de 2 passos, que é aquele recurso onde, para confirmar o acesso, chega no seu telefone um código, né? Confirme tal código para falar que é você. É um recurso incrível, põe uma camada de segurança muito importante no controle de acesso, só que o grande desafio que a gente tem com esse recurso hoje, no Brasil, que está acontecendo bastante, é que ele é usado para golpes, né? O pessoal liga, envia um código para você, me informa o código, e também ele é utilizado muitas vezes em ataques que a gente fala que é SIM swap, que são muitas vezes a operadora facilita o acesso à clonagem de um número, ou não tem um processo tão fácil assim de ir numa loja e recuperar um chip falando que é você, que é outra pessoa. Não tem uma verificação tão forte, né? Então é muito fácil alguém, por exemplo, pegar o chip de alguém, o número de alguém, e logo vai ter autenticação dos 2 fatores daquela pessoa, podendo ter acesso, né, a redes sociais dela e contas. Ô Bruno, judicialmente, se um site ou de serviço ou de compra, de e-commerce, por exemplo, vazar ou deixar os meus dados à disposição de um hacker, isso for comprovado, eu posso acionar esse site? Pode sim, inclusive no Brasil a gente tem agora a LGPD, né, que garante que as empresas devem zelar e proteger pelos dados dos seus clientes, né, e usuários. Até uma coisa que tem assim bem grave, como eu falei, do vazamento de senhas. Como que a sua senha hoje vaza, né? Por você usar vários sistemas, você utilizar o site da padaria, da academia, do prédio, do condomínio, que você paga a taxa de condomínio, são softwares que não tem uma grande equipe de segurança protegendo eles. Então, logo, esses sites são hackeados, né? O seu dado vaza ali, e é a sua mesma senha do site do banco, que era seguro, porém você usou uma senha num site que não era. Então, está sendo implementado no Brasil a LGPD, que é uma lei que está buscando, né, que as empresas entendam a importância dos dados que armazenam, entendam que a senha que elas armazenam de alguém pode ser a senha da pessoa do hospital, do banco, e tem que zelar por isso, tem que proteger. Tem que estar criptografado, não pode estar fácil acesso, tem que estar seguro, não pode vazar. Então, hoje, todo cidadão brasileiro ele pode, inclusive, caso saiba de um vazamento, buscar os seus direitos, sabe? Porque tem uma lei em vigor para garantir isso. Ô Bruno, ultimamente no Jornal da Record a gente tem mostrado reportagem e alertado os cidadãos a respeito de utilização de carregamento do celular em locais públicos. Que cuidado o usuário tem que ter a hora que pluga seu telefone para carregar num ponto desse que seja público, hein? O mesmo cabo que você usa para passar energia, né? Ele transfere dados. Então, quando você pluga um cabo no seu smartphone, não só a energia, pode estar também transferindo dados, no caso, baixando totalmente os dados do seu smartphone ao plugar. O que a gente recomenda, assim, precisa mesmo carregar, né? Você sabe o que tem por trás daquela parede do que sai aquele cabo, sabe? Quem deixou aquele cabo ali? Será que alguém do aeroporto, por exemplo, não vem aqui, alterou o cabo? É o mesmo problema que a gente tem, por exemplo, nos caixas eletrônicos, né? Será que esse caixa eletrônico alguém mexeu aqui? Será que não tem um leitor de cartão instalado aqui na boca do caixa? No cabo pode acontecer a mesma coisa, pode alguém ter implementado algo ali naquele local que se conecta. E a clonagem de celulares também é um golpe comum que garante acesso aos dados e os aplicativos bancários que estão nos aparelhos. É difícil a gente se proteger, hein? Exatamente, porque requer muito da gente, né, a questão assim de zelar por aquilo, né? Por exemplo, às vezes está no aeroporto, tá sem internet, seu 4G não funciona, e você precisa mandar uma mensagem, verificar alguma coisa, e logo se submete ao conectar no Wi-Fi que você não conhece. E até a pressa, o desejo de ter acesso logo, de fazer algo, a gente busca todas as redes Wi-Fi, todas estão com cadeadinho, né? Tem senha. Mas tem uma rede sem senha. É acesso gratuito. E você quer ter acesso à internet, logo você clica. Só que aquela rede pode roubar seus dados. É uma rede perigosa, né? E só que a situação que se montou, né? A sua necessidade de ter acesso e um Wi-Fi escrito acesso gratuito, sem senha, é muito comportamento humano, sabe? Bruno, qual software que você pode dispor na internet de forma gratuita para aumentar a sua segurança e manter o cofre de senhas?
Tem uma empresa muito boa hoje que fornece uma solução gratuita, que é o Bitwarden. Eles, para pessoa física, né, tem um acesso gratuito ali, e eles cobram apenas o plano para gerenciamento de empresas, utilizar o gerenciamento de senhas, tá? Então, Bitwarden é Bitwarden, Bitwarden. É uma solução muito boa e gratuita. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do especialista em cibersegurança, Bruno Fraga. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast, Bruno. Muito obrigado, Celso. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco a questão de segurança. É muito importante, né? E agradeço a presença do repórter da Record TV, Leandro Stoliar. Obrigado, Leandro. Eu que agradeço, Celso, Bruno. É sempre um prazer estar aqui no podcast. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.